você procurar, Ele está à disposição para atender, para orar, para clamar, para ajudar quem seja que precisa. Também aos demais, eu não posso nem falar, né? O pastor Maurício, um homem de muita oração, o pastor João, sempre presente, companheiro. Então que Deus venha abençoar esses pastores, né? Para que é um cargo de muita responsabilidade estar na frente do trabalho. Que Deus venha dar graça. Oramos ao Senhor, peça para Deus visitar a tua alma nessa noite. Você não pode sair daqui sem sentir a presença de Deus. Você não pode sair daqui sem sentir o toque do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Querido e amado Deus, conhecedor de todas as coisas, Senhor, Deus poderoso e santo, eu te peço nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha perdoar nossos pecados, Senhor, porque somos falhos, pecadores, Pai querido, mas nós estamos aqui, Senhor, nas condições de filho, pedindo, ó Pai, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha tocar, Senhor, em cada vida aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, visitar nossas almas, renovar, papai querido, nossas forças, derramar, papai querido, da tua graça, do teu poder. Pai, os dias são maus, Senhor, e muitas vezes, Senhor amado, nós priorizamos tudo, priorizamos o trabalho, o dinheiro, a saúde, a família, Pai querido, mas a tua palavra diz que é primeiramente nós buscar o reino do céu, a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Nos ajuda a entender, Pai, a tua vontade, Senhor amado. Nos abençoa, Senhor, nesse culto, Senhor amado, de ensino da palavra, Pai. Que cada vida, Pai, que entrou neste lugar, seja tocada, Senhor, pelo teu poder e da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. As palmas que louvam o nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar pela nossa oferta. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa os ofertantes. Meu Deus, dá vitória, Pai querido. Senhor Deus, pode abençoar os teus Oh, servos. Deus poderoso. Da tua graça, da tua bênção, Recebe, misericórdia, Pai. Só o Senhor Deus pode abrir as portas do trabalho pelos teus servos, com poder e graça do teu Espírito Santo, Pai. Abençoe esta igreja, esse Glória a ministério. Deus. Supra as necessidades deste Sim, meu ministério. Deus. Pela tua misericórdia, eu peço, Pai. Pai, porque o Senhor é aquele Aleluia. que sabe de Confirma, todas meu as Deus, a coisas, tua que bênção, sabe da Senhor. necessidade Confirma, meu Deus, desta a tua casa de oração vitória, e do povo desta casa de derrama, meu Deus. Deus, a Amém. tua graça e o teu poder. Quem oferta com alegria, Deus abençoe. lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os teus filhos que ofertam de bom coração, dando ele gozo, paz e alegria. Ó Senhor, vem, pastor Jorge, está falando, Em né? nome de Jesus. Ele pediu para botar, né? Irmãos, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 34, versículo número 7. Quero te agradecer, né? Os irmãos que estão cooperando conosco essa noite, a irmã Alessandra, seu esposo ali, que Alisson, e a Valéria, né? O William, o Victor, a esposa, né? Feliz é que na quarta-feira é difícil, vem bem pouca gente, né? Ezequiel 34, versículo 7. Ver vocês aí me deixa feliz. Bom, está uma frieza muito grande no meio do povo, sabe? Geral. Tenho pedido para Deus trazer um avivamento, né? Quem achou diz amém? Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor.
Solta aí. Pode tomar teu assento. Irmãos, hoje, dia 8 de junho, é comemorado o Dia do Pastor. Antes de entrar na mensagem, eu quero estar contando uma ilustração. Conta-se que a Rainha Vitória, a Rainha da Inglaterra, a Rainha Vitória, não é Elizabeth, a Rainha Vitória. Conta-se que um dia ela, vivendo na burguesa, no luxo, muitas coisas, um dia ela sentiu de se vestir de súdita do rei. Ela tira as vestes reais, põe as vestes de uma súdita. E ela sai pelas ruas. E falou, desse jeito ninguém vai me reconhecer, ninguém vai me identificar. Eu quero ver como que uma pessoa simples, uma pessoa que não está no glamour, uma pessoa que não se veste como a realeza se veste, uma pessoa que não tem o prestígio da realeza, como que ela é tratada pelas outras pessoas. E ela fazia isso por várias vezes, até que um dia ela foi fazer isso novamente e de repente o tempo se arrumou-se para uma grande chuva e começou um grande temporal. E a roupa dela começou a se encharcar tudo. E ela falou, meu Deus, o que eu vou fazer? E ela bate na casa de uma mulher, uma senhora, pedindo abrigo. E se só aquela senhora poderia arrumar um guarda-chuva para ela poder chegar até o castelo. E ela diz assim, por favor, senhora, me arrume um guarda-chuva, eu sou a Rainha Vitória. Eu preciso de um guarda-chuva para chegar até o castelo. Você, Rainha Vitória? Você está ficando louca? Você jamais a Rainha Vitória se vestiria igual você. E também estaria correndo perigo igual você está correndo. Sim, eu sou a Rainha Vitória, mas eu não acredito em você. Mas mesmo assim vou te arrumar um guarda-chuva. E ela vai até a sua lavanderia e pega um guarda-chuva velho e fala, tá esse guarda-chuva aqui? E é esse o único que eu tenho e me dá licença que eu tenho muitas coisas que fazer. E ali a Rainha Vitória pega aquele guarda-chuva e vai em direção ao castelo, onde era a sua morada. Aí, irmãos, passou-se a chuva, ela chegou, se arrumou, e ela manda um cortejo, com vários soldados, né? E põe aquele guarda-chuva numa almofada vermelha. E falou assim, endereço tal, casa assim, assensado, eu quero que vocês levem esse guarda-chuva para aquela senhora que me emprestou aquele guarda-chuva velho. E leva, e aquela senhora, quando vê, toque de instrumentos, cornetas, músicas, e chega lá os cavaleiros e falou assim, a nossa Rainha Vitória mandou devolver esse guarda-chuva que a senhora emprestou para ela naquele dia da tempestade, aquele dia de chuva. Moral da história, irmãos. Muitas pessoas querem receber o melhor de Deus, mas muitas das vezes dão o pior para Deus. Jesus disse que aquele que der um copo de água fria para um profeta receberá a galardão de profeta. Quando você dizima, quando você oferta, quando você paga teus votos, quando você ajuda no trabalho social, de arrecadação de alimentos da igreja, você está fazendo para o próprio Jesus. Porque Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para recompensar cada um segundo as suas obras. Ele chega e conta uma parábola dos discípulos e disse, tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive preso, não foste me ver. Tive enfermo, não foste me visitar. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem, quando tivemos com fome, com sede, preso, enfermo, e não fizemos nada por ti? Aí Jesus responde assim, quando deixaste de fazer a um desses pequeninos que crê em mim, também não fizeste a mim. Quem entendeu, irmãos? Tudo que você faz na obra de Deus, no reino de Deus, tem recompensa para você. Desde aquele que cuida lá da porta,
como o presbítero Pedrinho cuida da porta, aquele que limpa a igreja, aquele que dizima, aquele que oferta, aquele que ajuda no trabalho social, tenha certeza que Jesus está vendo tudo isso e Ele irá te recompensar. Amém? Imagine a triste situação daquela senhora que poderia ter oferecido o melhor para a rainha, ofereceu o pior. E na hora de ser retribuída e honrada, não teve muitas coisas do que lhe honrar. Amém? Queridos, hoje eu quero estar prestando essa homenagem a todos os pastores. Nesse texto ao qual eu li, Ezequiel 34, versículo 7. Pode baixar um pouquinho tudo para mim, já? Nesse texto sagrado, o profeta Ezequiel se dirige aos pastores dizendo: por isso, pastores, ouço a palavra do Senhor. Pastores também são ovelhas de Cristo e preciso, portanto, dar ouvidos à palavra de Deus. Os pastores são tão humanos quanto as suas ovelhas. No segundo do mês de junho de cada ano, costuma-se comemorar o dia do pastor. Jesus Cristo é o bom e perfeito e maravilhoso pastor do seu povo. No Antigo Testamento era o Deus Pai que sempre se apresentava como pastor de Israel. O pastor que sempre guiou o povo, o seu povo, e nada lhe deixou faltar. Os próprios israelitas se dirigiam a Deus em suas orações como seu pastor. O Salmo de número 80, verso 1. Entretanto, o Espírito Santo também constituiu pastores para apacentar a igreja de Deus, conforme Atos capítulo 20 e versículo 28. Bispos e pastores e presbíteros têm quase a mesma conotação. O pastor exerce várias funções ao mesmo tempo. Uma hora ele é médico, porque cuida dos enfermos. Outra hora é advogado, porque defende a igreja. Em um momento é um construtor de igrejas, porque constrói igrejas. Em outro é o psicólogo, porque aconselha as pessoas. Numa situação é juiz, porque julga litígio entre irmãos, e entre outros é professor, porque ensina o povo. Ainda poderíamos citar muitas outras funções que o pastor exerce em favor do rebanho. Esses pastores devem ser homenageados nesse dia tão especial. E eu coloquei alguns nomes aqui numa lista para fazer menção essa noite de muitos pastores. Eu me converti no ano de 1999, quando fui procurar uma música na rádio, e nisso eu ouço uma pregação do saudoso missionário Davi Miranda. Naquele momento eu aceito Jesus através da sua pregação. E depois fui congregar na Presbítero, aonde o pastor José Borges cuidava da Igreja de Deus e Amor em Curitiba. E depois tive o privilégio de ter como meu pastor o local onde me cuidou o pastor Vera, mas também o pastor Ezequiel, que reside ali no Guaraituba, perto do Mercado Santa Helena. E em seguida seu filho, o pastor Wanderson, que foi também uma bênção. Ele, seu pai e suas famílias que cuidaram de mim, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu quero também homenagear todos esses. Pastor Ezequiel, pastor Wanderson, pastor Orlando Micho, que foi meu pastor distrital, meu também, do pastor Maurício, do pastor João, que já dorme no Senhor, pastor Orlando Micho, e também o nosso saudoso pastor Marquiuro também, saudoso Orlando Micho, todos esses já quase dormem no Senhor, Pastor Marquiuro, que foi meu presidente por um bom tempo, também quero externar essa saudação, essa homenagem a todos esses. Pastor Lauri Vidal, que me levou ao diaconato, ao presbitério, fez o meu casamento. E também, sem esquecer do nosso presidente da nossa convenção do estado do Paraná, pastor Valdo Inácio, o pastor aqui da região sul, pastor Dirceu, pastor presidente, pastor Samuel Câmara, e também da CJDB, pastor José Wélio Bezerra da Costa,
e toda a CGADD, a CIADEP, enfim, Hermes Feitosa, de forma geral, eu quero agradecer todos esses homens de Deus. Ser pastor não é fácil, irmãos. Ser pastor, você não escolhe ser, é Deus que te escolhe para você ser. Porque se você escolher ser e não ter a chamada de Deus, você não aguenta. É críticas, é calúnias. Interessante que cantores, jogadores, eles têm uma vida de muito glamour e ninguém fala nada, mas quando o pastor troca de carro é motivo de murmuração, de crítica. Está entendendo? Quando o pastor, eu admiro muitos pastores, como o pastor Emílio, que também foi um pastor que trabalha na construção civil, pastor Maurício também, que trabalha e faz a obra de Deus, pastor João, presbítero Pedrinho, que trabalha, mas estão aqui à noite, ajudando a cantar um hino, dar uma palavra, ajudando na intercessão, ajudando de diversas formas. Eu quero dizer para vocês, igreja, que nós, pastores, não somos perfeitos. Temos muitas falhas, erramos, sentimos tristeza igual vocês, sentimos às vezes necessidade de ter as coisas como vocês têm necessidade. Pastores são homens igual vocês. A diferença entre nós e vocês é uma ordenação, um dom que Deus dá para apacentar a sua igreja. Porque a Bíblia diz em Efésios 4:11, não é um título como muitos dizem. Pastor é um dom. Deus deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos e mestres da palavra. Então é um dom espiritual. Eu quero falar para vocês a importância do pastor nas Escrituras. Hoje é o dia do pastor, eu achei bem sugestivo o tema, para poder trazer uma palavra de homenagem a todos esses guerreiros. Pastor, mas existe muito escândalos? Existe sim, pastores que roubam igrejas, que cometem adultério, muitas coisas, isso aí sempre vai ter, irmãos. Desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, teve escândalos, teve pecados. No meio do sacerdócio de Israel teve muitos escândalos. Jesus escolhe 12 discípulos e um que ele escolhe era Judas, que o traiu, que cuidava da finança da igreja, que era ladrão. Um outro que Jesus escolheu, pastor Maurício, era Pedro, que negou Jesus 3 vezes, emprestou a boca para o diabo, cortou a orelha do soldado mau. Paulo repreendeu Pedro na cara porque era irrepreensível e era um homem cheio do Espírito Santo. E Deus não deixou de amar Pedro por isso. Homem segundo o coração de Deus, como era o rei Davi, que era também chamado de pastor de Israel, e tinha também Deus como seu pastor, irmãos. O rei Davi era um homem que cometeu adultério, Batseba. Era um homem que numerou o exército de Israel. Era um homem sanguinário que não poderia construir o templo. E Deus chama de Davi, dizendo: Davi é homem segundo o meu coração. Não ache porque nós estamos aqui com a incumbência de trazer a palavra para os senhores, de pregar, de ensinar, de administrar e cuidar do rebanho de uma igreja, que somos infalíveis. Estamos sujeitos a errar. Teve até agora um pastor aí que cometeu um deslize moral, irmão Vitor. E nós, até falei para o Vitor, nós não temos o direito de julgar, mas de ajudar em oração para que a família dele seja restabelecida. Não cabe a nós julgar, irmãos. Eu vejo muitos pastores julgando uns aos outros. O único juiz se chama Jesus. Amém? Amém. Hoje ele é o nosso advogado. Pastor, mas eu não posso julgar, como João diz, segundo a reta justiça. Dentro da congregação, sim. Se alguém comete um deslize, um pecado, você, de acordo com a Bíblia, você disciplina e corrige. Mas assim não cabe a nós ficar fazendo julgamentos condenatórios contra ninguém. Amém? Se você quiser me acompanhar, o segundo texto bíblico está em Mateus, capítulo 9, e versículo de número 36. Jesus Cristo se mostra um pastor cheio de compaixão pelas multidões. Não pode deixar de existir compaixão no coração de um pastor pelas almas perdidas. Diga-se, um pastor verdadeiro tem que ter compaixão pelas almas perdidas.
Muitos pastores, o interesse deles é financeiro. E quando um pastor, o interesse dele é só dinheiro do povo, a Bíblia não chama de pastor, mas chama de mercenário. A palavra mercenário significa quem vai à guerra por dinheiro. Em João capítulo 10 e versículo 11, Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 14. Jesus Cristo repete essa ideia dizendo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O bom pastor, irmão, além dele ter compaixão, porque é tão triste a gente que apacenta a igreja do Senhor, cuida da igreja, a gente se preocupa com cada pessoa. Hoje eu vejo poucas pessoas aqui na congregação, e eu sinto a falta desses irmãos estar aqui para orar, para ouvir a palavra, para escutar os louvores, para ter comunhão uns com os outros. Então o pastor se preocupa com as ovelhas, não só pela questão de contribuição. A contribuição é necessária para a construção de templo, até mesmo os pastores que são integrados no ministério, que dependem de viver assalariado do ministério, o seu dízimo, a sua oferta também serve para sustentá-los. Mas não só por isso. O pastor se preocupa pelas ovelhas porque ele sabe que o inimigo ruge como leão, buscando a quem possa tragar. O verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas, ele se preocupa com cada uma. E vocês acreditem ou não, um pastor sabe até quando um irmão está passando batalha espiritual. Ele sente ou não sente, pastor Maurício? Pastor Maurício teve uma experiência de 4 anos cuidando de uma igreja no Monte Castelo. A gente se preocupa quando a pessoa vem, quando a pessoa não vem. Então a gente se preocupa, irmãos, com as ovelhas. A Bíblia vai dizer também em João, capítulo 10, versículo 16, Jesus Cristo ainda disse: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso também trazer estas, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Diga comigo, então haverá um só rebanho e um só pastor. Diga comigo, a palavra haverá é pretérito futuro. Quando, irmãos, hoje aqui existe milhares de denominações. Você vai lá fazer uma pesquisa no Google pelo IBGE, você vê igreja sendo abrindo nesse momento. Tudo que é lugar no mundo tem igreja abrindo, sendo registrado em cartórios. E tem umas que na verdade cometem escândalos. Tem uma igreja em Brasília, que o nome da igreja é Puleira dos Anjos. Sério, registrado em cartório, irmão. Pastor Antônio Gilberto, pastor Maurício, quando eu estava vivo, comentou o nome da igreja registrada em cartório chamado Puleira dos Anjos. Tem a outra igreja chamada Coice de Jesus. Tem a outra igreja chamada Mocotó de Jeová. Sério, gente, e registrada em cartório. Isso aí, essas, entre aspas, igreja, acaba prejudicando a igreja verdadeira. Uma igreja que quer ensinar a doutrina verdadeira, que quer ensinar a palavra, que tem compromisso com as almas. Eu vi igreja que o irmão colocou um pau de sebo dentro da igreja para subir. Sério, está na internet. A outra igreja, eu estava dando aula para os meninos explicando que tem uma igreja na África que acabou o culto, o pastor mandou todo mundo ir comer capim de frente à igreja na África. Aquelas mulheres chiques, tudo que é anelzão, gente rica, inteligente. Acho que ele dava com preguiça de cortar a grama de frente da igreja lá, e mandou o povo comer a grama. Cheio de gente comendo grama, irmãos. Um outro, lá da África também, que ele disse que ele é tão santo que ele não pode pisar no chão. Daí tem uns irmãos lá que ele sobe nas costas, irmão. Gente, aqui em São Paulo, vocês riem, mas é verdade, gente. Aqui em São Paulo, o pastor pegou um texto lá de Oséias, toma uma mulher adúltera do seu irmão,
ele pegou e fornicou, teve relação com a mulher do diácono da igreja. Vocês estão entendendo? Quando você acha uma igreja bíblica, de oração séria, fique nela. Porque tem muitas igrejas aí que, de vez dela ser bênção na tua vida, é a destruição da tua alma. O sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Tenha, meu irmão, cada coisa que você vê, irmãos. Então, irmãos, Jesus, em Mateus 24, no sermão profético de Jesus, ele orienta por 3 vezes a igreja que os sinais da volta dele seriam surgimento, Mateus 24, 5, falsos Cristo e falsos profetas. Até peço para um obreiro aí achar para mim, pastor Maurício, Mateus 24, 5, 24, 11 e 24, 24. Surgiriam falsos Cristo, falsos profetas, e fariam sinais e prodígios, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Acha lá, Victor, para mim, Marcos 13, 22. 24, 5. Vai, pode ler, pastor. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Você acha que num capítulo, tem quantos versículos aí em Mateus 24? Acho que tem 51. Num capítulo com 51 versículos, Jesus orientar 3 vezes sobre falsos cristos e falsos profetas. Será que a preocupação dele não era muito grande da igreja ser enganada? 24 diz, surgirão falsos cristos, e se possível for, enganaria até os escolhidos. É gente que já é escolhido, é gente que já é eleito, irmãos, e está sujeito a ser enganado por esses tais. Achou lá, Victor? 13:22, leia. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Sinais e prodígios. Gente, tem que ter os dons espirituais. É bom quando Deus usa alguém em profecia aqui na igreja, o dom de cura? Claro que é. Maravilhoso. Os dons, diga comigo, os dons servem para edificar. Agora, diga comigo, o que alicerça é a palavra, é o ensinamento. Está entendendo, irmãos? Então, gente, mas ó, pastor, ele revelou, ele profetizou, Mateus 7, versículo 21. Muitos virão dizendo em teu nome, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Aí Jesus dirá para eles assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Diga comigo, nunca vos conheci. Irmão, o que é esses camaradas? São o que? Os falsos profetas. 2 Pedro 2:1, pastor. Falsos profetas, enganadores, mentirosos. Às vezes você tem a boa intenção de chegar numa igreja, ouvir uma palavra, receber uma oração, sair dali abençoado, mas se você não tomar cuidado, tem lugar em que, em vez de você receber bênção, recebe maldição. Sem contar aqueles mercenários, né? Que vendem um vidrinho de óleo disso aqui por 500 conto. Sério. E tem gente que compra. Por quê? Mateus 22:29. Jesus disse, meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Procure, meu irmão, conhecer a palavra de Deus. Deixa eu lá, pastor. Amém. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Você está entendendo? Como houve entre vós, entre quem? Povo israelita, falsos profetas,
haverá é presente e futuro, haverá falsos mestres. O que é mestre? Falsos ensinadores da palavra, que introduzirão heresias de perdição encobertamente, levarão muita gente. Está entendendo? Muita gente segue eles. Porque você pode pensar, mas quando o pastor está ensinando, o culto de ensino é calminho, fica tranquilo, a tua alma está se alimentando. Você está ouvindo, ela está se fortalecendo. Porque o que fortalece uma pessoa não é a oratória do pregador, é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, voltando ainda em Atos 20 e 28, o apóstolo Paulo aconselhou a todos os pastores, dizendo comigo: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, ao qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, ao qual ele comprou com seu próprio sangue. Quem colocou na igreja bispos? O Espírito Santo. Então, para exercer um ministério, não é a gente que, eu quero ser. Vocês acham que eu queria ser pastor? Meu Deus, não queria. Mas está aqui minha mãe que é testemunha do que digo. E quando eu tinha de 7 para 8 anos, eu já fui cuidar do rebanho de ovelha, de uma chácara de ovelha, literalmente igual o rei Davi. E ali eu defendia as ovelhinhas, cuidava até o horário do almoço. Depois, todo dia fazia essa tarefa. Eu tinha que cuidar, a obrigação de cuidar das ovelhas. Já desde pequenininho o Senhor foi me instruindo, me preparando para cuidar de um rebanho espiritual, de almas, de pessoas, de homens e mulheres. Amém, meus irmãos? Diga assim: Deus prepare, ainda na infância. Olha o rei Davi, ele cuidava de ovelha do seu pai Jessé. Ele matou urso e matou leão para defender o rebanho. E quando aquele gigante lá, Golias, de 2,90 metros de altura, estava afrontando a nação de Israel, Davi se levantou-se contra ele e disse: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Aleluia! Golias, ele tinha cerca de 400 quilos, 2,90 metros. O escudo que ele carregava pesava 70 quilos. A sua espada, 20 quilos. A sua lança, cerca de 22 quilos. Davi, com uma pedrada, derruba o gigante, pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça dele e diz: hoje o Senhor deu vitória para Israel. Mas ele já tinha amor pelas ovelhas. Deus te prova em coisas mínimas. Eu sempre conto a experiência de um pastor e vou contar de volta. Esse pastor tinha cerca de 5 aninhos de idade. Perto da casa dele tinha um circo. E escapavam as pombinhas lá do circo para fazer os espetáculos. E muitas daquelas pombinhas eram machucadas no momento dos espetáculos. E aquelas pombinhas iam lá perto da casa daquele menininho de 5 aninhos. Ele pegou, arrumou a gaiola, colocou as pombinhas lá, curava as pombinhas, dava alimento para as pombinhas. E um dia o dono do circo descobriu que as pombinhas machucadas iam tudo para a casa do menino. E o sonho daquele menino era ter uma bicicleta. E o homem, o dono do circo, falou: eu te dou a bicicleta que você quiser, escolhe lá e você me dá as pombinhas. Ele falou assim: essas pombinhas não têm valor. É o meu maior sonho ter uma bicicleta, mas eu rejeito o dinheiro que você quer me dar, porque você vai machucar as pombinhas de volta. Aí ele falou: mas olha, tua família é pobre, eu posso dar um bom dinheiro para tua família. Ele falou: também rejeito o dinheiro que você pode dar para minha família, para me comprar roupa, para me comprar bicicleta, eu rejeito. Aí, irmão, o tempo passou, aquele menininho se tornou-se um obreiro da igreja, de obreiro ele se tornou-se pastor. E a igreja que ele cuida no Belém tem 5.000 membros. Diga comigo, 5.000 membros. E quando o pastor Yosef Tequiva foi pregar na igreja dele, Deus, ele conta, o pastor Yosef, que um dia dele, o pastor cuidando da igreja lá, Deus levantou uma irmã em profecia e falou bem assim, sondei o teu coração quando você tinha 5 anos de idade e cuidou daquelas pombinhas. Glória, e não deixou que elas fossem machucadas. Por esse motivo, Arabanduia Decai, eu te coloquei esse rebanho de 5.000 almas. Está entendendo, irmãos? Outra coisa, Deus vai te testar
O pastor até mencionou sobre a preparação de Moisés. Moisés viveu 120 anos, irmão. Diga comigo, 120 anos. 40 dentro do palácio do Egito, instruído em toda a ciência dos egípcios. 40 anos no deserto, lá com seu sogro Jetro, apacentando ovelhas. E 40 anos depois guiando Israel em direção à terra prometida como pastor da nação de Israel. Então Deus não vai te preparar, não vai te colocar numa tarefa, numa função sem antes te preparar. Deus prepara nós como um general prepara um soldado. Se você colocar um soldado na frente no campo de batalha, na infantaria, se ele está preparado, a primeira coisa que vem ali no primeiro confronto, ele leva um tiro aí na cabeça e morre. Mas se você treinar aquele soldado com rifle, com metralhadora, ensinar a se defender certinho, no momento do combate, do conflito, ele vai saber se defender. Da mesma forma é Deus, ele vai nos treinar diante de provas, às vezes meio da tua família, do emprego, em várias áreas da vida, ele vai te provar, para ele te colocar em lugares altos. Amém? Então Deus, para poder usar Moisés como um grande líder, ele teve 80 anos de preparação para exercer um ministério que durou 40 anos. Jesus teve 30 anos de preparação para exercer um ministério que durou 3 anos e meio. Paulo teve 14 anos de preparação, fora que ele tinha aprendido aos pés do mestre Gamaliel, para depois exercer o ministério que ele exerceu, sendo o maior escritor do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são de autoria paulina. Então, meus irmãos, tudo Deus tem um momento de preparação. Comigo, preparação. Em Efésios 4, versículo 11, Paulo ainda declara que Deus é quem dá pastores à sua igreja, dizendo: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Em Hebreus 13:17 está escrito assim: ainda nos aconselha, obedeça aos seus líderes e sejam submissam a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria, não gemendo. Do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. A Bíblia manda os irmãos, as ovelhas, obedecer aos líderes espirituais. O pastor ensina sobre casamento. Eu quero comprar um carro. O pastor é aquele que diz: mas você tem habilitação? Como você vai comprar um carro sem habilitação? Pastor, eu quero prosperar. Você já dizima? Você está fazendo o melhor? Você está obedecendo o teu chefe? Você está obedecendo, está servindo o teu patrão como se fosse servir o próprio Deus? Não, como que Deus vai te dar o melhor, meu filho? Então a função do pastor é ser um conselheiro. Quando está tendo briga no meio do casal, o pastor chega lá com a palavra de Deus, orando e aconselhando. Vocês estão se respeitando? Vocês estão orando junto? Um sabe ouvir e também tem paciência para ouvir o outro. Vocês estão administrando a situação financeira? Vocês estão educando os filhos corretamente? Então tudo isso cabe à função de um pastor. Ser um orientador espiritual. Não é só um formador de opinião, mas ele é um orientador espiritual. Em Hebreus 13:20, Jesus Cristo ainda é chamado de o grande pastor das ovelhas. Diga comigo, o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança. A congregação cristã diz assim que lá não tem pastores, porque eles acreditam que só Jesus Cristo é pastor. Só que é um conceito errado, porque lá tem ancião e tem diácono. Porque lá no livro de Daniel também Jesus é ancião de dias. Se não pode ter pastor porque Jesus é pastor, também não poderia ter ancião, porque no livro do profeta Daniel ele é o ancião de dias. No evangelho que escreve Marcos, ele é o diácono. A palavra diácono no grego, a palavra doulos é servo. Jesus é o diácono perfeito. Não foi ele que pegou uma toalha e a bacia e lavou o pé dos discípulos? Não é ele na Nova Jerusalém, lá nas bodas do Cordeiro, que vai nos servir a última Santa Ceia? Ele se coloca na posição de servo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Um bom pastor, um bom ministro, não é aquele que só pega o microfone para pregar.
Um bom pastor é aquele que está disposto a ensinar o rebanho, mas também, se precisar, às vezes é um banheiro sujo, ele limpa. Pôr uma água no púlpito, ele põe. Cuidar do som, ele cuida. Ele é um tipo como se fosse encarregado. Qualquer área, qualquer situação, ele está disposto a fazer e a cuidar. Eu sei que meus obreiros aqui são competentes nessa área. Louvado seja Deus pela vida deles. Então, irmãos, além de, quando diz assim que Jesus é o sumo pastor, significa que ele é pastor dos pastores. Diga comigo, pastor dos pastores. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, o apóstolo Pedro também escreve dizendo: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Quem que é o pastor e bispo das nossas almas? O Senhor Jesus. Amém? A palavra pastor também, no grego ali, significa guia. Aquele que guia o rebanho. A palavra pastor significa condutor. A palavra presbítero no grego é a palavra presbútero, ancião, homem de idade. E a palavra bispo vem da palavra episcopo, aquele que guarda, guardador de almas, ou pastor representante, ou pastor que lidera outros pastores. Amém? Então, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 ao 4, temos uma advertência também, uma grande promessa feita aos pastores. Pastorei o rebanho de Deus. Diga comigo, pastorei o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, irmão. Tem muitos pastores que pastoreiam por ganância. Ah, mas se eu não tiver um salário, eu não vou cuidar da igreja. Ou se eu pensasse assim, tinha abandonado e estava carpindo roça já fazia tempo. Está entendendo? Diga, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, os que foram confiados. Outra coisa, não confunda a função de pastor como se você fosse um general do exército. Sim, senhor. Não. Diga, vai dizer o texto aqui, não como dominadores. Trata as pessoas ovelhas como ovelhas. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. Nós, pastores, pastor João, pastor Maurício, presbítero Pedrinho, nós pregamos muito mais com o nosso exemplo. Quando você chega no púlpito, dobra teu joelho para orar. Quando você senta e começa a estudar as Escrituras e começa a ensinar, a igreja olha na nossa vida o exemplo e fala, não, eu quero ser estudioso da Bíblia igual meu pastor. Quero ser um homem de oração igual meu pastor. Quero ser um conselheiro igual meu pastor. Nós temos que pregar muito mais com exemplo do que com atitudes. Exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Então há uma recompensa para quem pastoreia, para todos os amigos aí que estão nos acompanhando na live. Também vou pôr no meu canal esse vídeo. Há uma recompensa para vocês. O Senhor tem a coroa de glória para vocês. Há muitos crentes que aceitaram a Jesus vão receber a coroa da vida, da salvação. Mas quem cuida do rebanho, pastor Maurício, vai receber a coroa de glória, a coroa dos presbíteros, a coroa dos pastores. Deus tem uma coroa diferente para quem cuida da sua igreja. Amém? Em Apocalipse 7, versículo 17, finalizando já aqui, vemos que Jesus Cristo é ao mesmo tempo Cordeiro e Pastor. Diga comigo, Jesus Cristo é ao mesmo tempo Cordeiro e Pastor. O Cordeiro que pagou o preço da redenção será o pastor na eternidade, ao qual cuidará do rebanho inteiro e guiará as fontes da água da vida. Aleluia! Sabe, irmão, a ovelha literal, quando eu cuidava de ovelha, tinha de 7 para 8 anos, a gente fazia aquela semeadura de capim, de azevedo, de pasto para as ovelhas. Enquanto elas estavam comendo no lugar, de repente não tinha mais pasto, aí a gente mudava ela para aqueles piquetes de pastos verdejantes.
Aí onde não tinha mais pasto era arado novamente e semeado novos pastos. Eu também tinha função e eu chamava minhas ovelhinhas. Eu tinha uma maneira de chamar, tipo meio assobiando assim, e elas conheciam a minha voz. Interessante que da ovelha mais velha do rebanho que eu cuidava, ela era a primeira a ouvir a minha voz. E todo o rebanho vinha seguindo ela. Aí eu tinha já ligado as torneiras para encher as banheiras, né? Os cochetes de água, e as ovelhas vinham e bebiam aquelas águas cristalinas, e refrigeravam suas almas. Está entendendo? Da mesma forma no sentido espiritual, porque animal também tem uma alma vivente, né? No sentido espiritual, irmãos, o pastor leva as ovelhas para onde? Para o pasto. Qual que é o pasto? Não aquele pastor da África lá, que mandou os irmãos comer capim, não é aquele lá. Quando o pastor leva as ovelhas para o pasto, sabe o que quer dizer com isso, irmãos? É levar as ovelhas a estudar a palavra. É um culto de ensinamento igual esse, vocês estão se alimentando, vocês são ovelha. E mesmo o pastor que pastoreia vocês também é ovelha. Eu estou ensinando vocês e também estou me alimentando espiritualmente da palavra de Deus. Agora o pastor também leva as ovelhas às fontes de água. O que representa a água na Bíblia? Além de representar a palavra, representa também o Espírito Santo. O pastor tem que levar a igreja à adoração, a louvar, a cantar os hinos da harpa. É bom quando a igreja canta junto com o pastor os hinos da harpa, ela está adorando o Senhor também. Quando a igreja glorifica, aleluia, glória a Deus, ou fala em língua estranha, ela está ali sentindo a presença de Deus e também ela está participando das fontes de água viva. Essa é a função do bom líder, do bom pastor. Amém, meus irmãos? Então, feliz dia do pastor. Celebremos esse dia, a importância do ministério pastoral. Cristo é o modelo perfeito de um verdadeiro pastor. O pastor da igreja local é um representante do supremo pastor e bispo da nossa alma. Por isso deve ser honrado e respeitado como embaixador de Cristo perante os homens. Portanto, honremos essa nobre função com o propósito de Jesus, que Jesus identificou dizendo: eu sou o bom pastor. Antigamente essa função está perdendo muito seu respeito. Antigamente se falava que o pastor ia na casa de um irmão, bem antigamente, isso há 50 anos atrás, as pessoas já limpavam o terreiro, iam fazer um pão e falavam: vai chegar o anjo do Senhor aqui em casa. Tinha aquele respeito pelos pastores, pelos homens de Deus. Hoje em dia muitos pastores vão visitar as pessoas, é como se nada, não tem mais respeito, não tem mais reverência. Uns estão até assistindo televisão, nem desliga a televisão, não reverencia, não respeita os homens de Deus. Isso é triste, igreja. Isso é triste, porque as pessoas estão perdendo os valores. Eu vi um debate esse dia no Vejam Só, e a gente entende, porque tem muitos escândalos. Teve um lugar aqui no Monte Castelo, eu já vou finalizar a live e a mensagem, o pastor foi visitar a irmã, e ele falou assim: eu preciso ungir seu corpo. E começou a ungir tudo a irmã, um sem vergonha, falso profeta. Então, por causa desses tais, o povo muitas das vezes acaba generalizando. Mas não generalize, não faça isso. Peça para Deus discernimento de espírito, porque há muitos homens comprometidos com a Bíblia, muitos homens que têm esposa, têm filho, têm família, e são homens honrados. Então eu quero desejar, junto com vocês, quero que vocês digam assim: que Deus abençoe, em Cristo Jesus, todos os pastores do Brasil e do mundo e desse ministério. Diga assim: que Jesus possa conservar homens santos, ensinadores, comprometidos com a palavra de Deus. Amém? Se coloque em pé. Quem gostou dessa palavra? Foi um pouco meio cansativa, mas ela teve o objetivo essa noite. Amém? Abre a sua mão assim, quero a bênção apostólica a todos vocês. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito repouse sobre cada coração, e quem crê diga amém. Deus abençoe a todos.